poucos dias, alguém me ofereceu um livro cujo título é fascinante, porque coisas más acontecem a pessoas boas. É uma questão que a todos nos interessa, saber a diferença dos destinos, a causa-mor das diferenças que constituem as nossas vidas. E essa questão deu lugar ao nascimento da filosofia. Foi exatamente uma dessas perguntas, na Magna Grécia, que deu início aos debates sobre felicidade, injunções malignas, a dor, o sofrimento e aquelas questões básicas: quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Depois de ler o livro e meditar, porque merece muita meditação, comecei a imaginar por que pessoas boas, que não são poucas, invariavelmente experimentam grandes provações, e pessoas más, mentirosas, traiçoeiras, venenosas, progridem a olhos vistos, investem no lado errado da vida e sai-se bem. É aplaudida essa personalidade, considerada modelo para os veículos de comunicação. Mas se nós nos aproximarmos e tentarmos ver essa pessoa má pelo seu ângulo, observaremos que não é tão má assim. Como aquele aparentemente bom, não é tão gentil quanto a imagem que nós fizemos em nossas considerações. Aproximadamente 900 anos antes de Cristo, são os dados mais recentes. Viveu na Índia Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, como todos sabem, nasceu numa área muito fértil, muito feliz. Seu pai era o governador da região e ele era filho único. Os deuses anunciaram a sua vinda e informaram que era um anjo que descia do Altíssimo para iluminar a terra. Seria a grande luz da Ásia. E o menino, num palácio faustoso, foi criado com todas as benesses que a fortuna propicia. Mais tarde, o sensitivo, diante da deusa protetora de Siddhartha, anunciou que ele seria uma vida especial, feliz, desventurado, feliz. E seu pai, temendo que ele fosse vítima de bandidos que graçavam na região e das surpresas naturais da sorte, concedeu ao filho tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer. Entre as tais, uma educação refinada na música, na meditação. Siddhartha casou-se muito jovem, aos 15 anos de idade. Teve filhos e sentia na alma uma melancolia inexplicável. Ele dispunha de um harém com muitas mulheres, mas era fiel à sua esposa original. Era fiel à tradição búdica, que naquele tempo tinha um nome diferente. E desejava fazer todo o bem possível. Mas o seu pai, que era muito poderoso, freava-o na medida do possível. Elegeu para ele amigos especiais, servos devotados. E entre esses,
um ancião que era muito sábio e que aconselhava o jovem nos seus momentos de melancolia. Quando ele completou 14 anos, aproximadamente, ele pediu ao seu mentor, que era aquele ancião, que desejava conhecer a cidade. Morava na periferia, em um palácio muito rico, próximo às águas de um rio, e desejava conhecer a cidade. Desejava ver gente, mas não apenas gente feliz, como aquela que habitava o palácio e parecia feliz. O pai aduiu e o seu mentor convidou para fazer uma visita à cidade. Ele possuía um animal, um cavalo, chamado Cantac, ao qual se atribuíam dons superiores ao animal. Então, montando no seu cavalo e sob a mão firme do seu mentor, ele saiu pela porta principal do palácio e foi para a cidade. A cidade era modesta e banhada pelo Rio Generoso, que tanto oferecia a pesca, como também o sepultamento das cinzas dos mortos. Na primeira viagem próxima ao templo, ele viu pessoas muito idosas arrastando as suas necessidades. E então perguntou: por que eles estão assim? Olhe meu corpo como é belo. E, no entanto, eles estão tão desgastados. O que é que acontece? E o sábio lhe disse: filho da luz, a nossa tendência é a permanente transformação da vida. A cada instante, o universo se modifica. Tudo que existe no universo é transitório até o infinito. Ele diz mais: que fizeram essas pessoas para estarem desesperadas sob o guante da lepra, na miséria econômica, em famílias desajustadas? E ele disse: ninguém sabe. É o destino. Mas todos que sobreviverem ao tempo experimentarão a dor, viverão da amargura, queiram ou não. Ele então ficou mais triste com essa fatalidade e continuaram a caminhar. Mais longe, ele percebeu que uma casa estava com decorações de luto. E como a árvore mágica da Índia é a mangueira, ela traz sorte. Vários galhos de mangueira estavam à porta, anunciando a decadência, a morte. Ele então ficou surpreso, porque de dentro da casa vinham gemidos, dores acerbas. E ele perguntou: o que passa? A casa parece tão formosa, está bem adereçada. E o sábio lhe disse: Senhor, aqueles idosos, aqueles doentes, quando dão o próximo passo na vida, são recebidos pela morte. A morte é a fatalidade da vida. Ninguém escapa. Todos experimentam o guante afiado da morte. Mas não se poderia evitar? Não. Tudo que nasce, morre. E a criatura humana não apareceu de um momento para o outro. Nasceu. E agora experimenta o ciclo da vida. A morte é o ciclo final. Ele então entristeceu-se muito mais. E continuaram durante o dia de sol ardente que foi caindo ao entardecer. E ele viu pessoas muito idosas, mal discerniam, possivelmente com as problemáticas da memória. E ele perguntou: por que é necessário que envelheçam tanto, que percam o juízo para
Para quê? E então o servo disse: é a experiência final e das mais dolorosas, não para o doente, mas para aqueles que o acompanham, que o amam. É o experimentar da degradação total da dignidade material. E o jovem Siddhartha, que estava recém-casado, ficou ainda mais triste. Depois de fazer esse périplo, eles voltaram ao palácio naquela noite, e Siddhartha ficou na varanda. Era noite de luar. E ali ele tentou compreender como é que aquela bola de fogo, já que o sol o era, podia ficar tão longe, apresentando uma claridade pálida, diferente da luz solar. Compreende-se que à época o conhecimento astronômico era mínimo, para não dizer nenhum. Ele não sabia que a Lua não tinha fonte de energia, era sustentada pela luz e a irradiação do Sol. Então ele começou a perguntar-se qual era o sentido da vida. Se o sentido da vida era sofrer, por que se vivia? Era melhor interromper a vida. Mas a tradição dizia que ninguém tem o direito de interromper aquilo que não iniciou. Há uma lei que cria, que desconstrói, que liberta. E quem não esperar por essa lei sofrerá inúmeras vezes pela maneira como se utilizou da concessão divina. Os dias se passaram e o seu pai também caminhava pela lei da degenerescência para poder transferir para ele o trono. E no mês de julho de um ano não anotado, ele foi escolhido governante. E em plena corte, ele disse ao pai: eu não nasci para governar ninguém. Eu nasci para exercer um governo sobre minhas necessidades. Então, eu cedo meu lugar ao herdeiro número 2. O pai insistiu, porque tinha por ele uma afeição especial, mas ele era imbatível nos seus desejos, nas suas realizações. E pediu ao pai para fazer uma viagem ao sul da Índia, onde viviam os Mahabharatas, aqueles homens que se iluminavam e entravam no reino da luz. O pai aqueceu. E com o seu servo iluminado, ele abandonou as propriedades, deixou tudo para a sua família e se foi. Começa a jornada. Ele experimenta a fome, que não sabia o que era, a sede, a insônia, o medo, porque tinha que dormir nos descampados. A ninguém pedir ajuda. Pouco dos bens que ele levava foi aplicando-os na sobrevivência. Por fim, no mês de agosto, em uma noite de luar, ele chegou a uma região que era chamada Pátio das Gaivotas. E ali, de repente, as pessoas souberam que o filho de Brahma, naquela noite, acenderia uma fogueira nas almas, para que todo o mal que existisse fosse queimado, e apenas o bem sobrevivesse. Então vieram pessoas de outras aldeias, e às 23 horas, sob o luar grandioso, ele subiu no aclive e diante da multidão, ele fez o seu primeiro discurso. Na tradição budista, esse discurso é chamado As Grandes Verdades. Ele estabeleceu que existem
4 verdades no mundo, e que a pessoa que atender às 4 verdades conseguirá ser feliz. A sua doutrina, baseada no Bhagavad Gita e nos Upanishads, era toda feita de sacrifício pessoal. E das 2 obras máximas do pensamento deste povo de 8.000 anos, recendia as 4 verdades de Siddhartha Gautama. A primeira verdade: tudo é sofrimento. A alegria de hoje é sofrimento de amanhã. O prazer, a festa, amanhã a pessoa sofre os efeitos. Porque nada se faz no mundo sem o desgaste da energia. Então ninguém pode sair do campo da energia, porque todo mundo é energia. E a energia se converte em massa. A massa volta ao campo da energia e se converte em outros campos de energia. Então o sofrimento é o processo de mudança, de alternativa, de voltagem dessa energia. Aceitar o sofrimento é nada mais, nada menos do que sabedoria. Porque toda atitude negativa ao sofrimento se converte em mais sofrimento. É necessário, portanto, que se olhe o sofrimento como uma terapêutica naquele estágio inferior em que a pessoa se encontra na matéria, na posição material, no poder, na ilusão da matéria. Porque tudo, ele diz, é ilusão. Nada é conforme nós vemos. Tudo é ilusão. E qualquer ilusão, toda ilusão, um dia se abre em realidade. Nada. Então essa primeira proposta, ou regra de ouro, caiu sobre a Índia naquela noite de luz, e seria o primeiro pilar da doutrina filosófica mais antiga da humanidade e mais generosa. Mas quando temos o sofrimento, logo perguntamos qual é a causa do sofrimento. É a segunda regra de ouro. A causa do sofrimento é exatamente a ignorância em torno da vida. Nós vemos a planta, ela vai muitas vezes macerada para poder reproduzir-se. Ela vai cortada para dar galhos novos e poderosos. Mas como não pode falar, não relata o sofrimento da poda, da terra, das pragas naturais. Então é a causa do sofrimento. Qual é a causa do sofrimento? Há 2 causas, atuais e antigas. As causas atuais são as nossas contrariedades. Daí, o maior inimigo do ego é a contrariedade, porque coloca-o em estado alterado de consciência. Com essa percepção, a causa básica do sofrimento é o ego. Nós não aceitamos a vida como é, mas como determinávamos em nossa profunda ignorância. Porque aquilo que para mim hoje é fundamental, talvez hoje mesmo mude de sentido. Quantas paixões, quantos Romeus e Julieta. E a ilusão do suicídio. Então, descobrindo as causas atuais, será que existem causas remotas? Sim. Porque antes de ser o que somos, já fomos. Então, por exemplo, eu sou o somatório de várias experiências. Essas várias experiências deram-me o galardão da personalidade. É o aluno numa classe adiantada que passou por várias classes que o aprimoraram para a etapa final.
Então, as causas remotas têm de ser removidas para que as causas atuais não compareçam em forma de desgaste. Aí vem a terceira grande verdade, apresentada por ele. Já que a dor é o caminho do sofrimento, para o qual todos estivemos e estaremos na Terra, é necessário compreender que se nós aceitarmos a dor como uma benfeitora, ela se torna benfeitora. Porque tudo que existe depende do nosso pensamento. Nós temos na medicina os medicamentos placebo. E na história da AIDS, eu li um livro muito interessante, escrito por um americano que foi portador de AIDS. Ele conseguiu o que mais tarde o coquetel veio realizar terapeuticamente. Ele conseguiu com o pensamento. Ele procurou desde os primeiros sintomas a dizer que aquilo era da imaginação. E como era a imaginação, ele mudava de imaginação. O bacilo continuava devorador dele. Quando então apareceu um produto que libertava em um mês da degenerescência, principalmente do aparelho digestivo, aquelas aftas da língua ao estômago, uma ferida só. E então ele procurou um médico que fazia a propaganda. E o médico lhe disse: em uma semana você estará bem. Apresentou todo o histórico, foi nos Estados Unidos, e ele fez toda a terapia com devotamento. Ao fim de um mês, ele teve alta e voltou para Cleveland, a cidade, o estado em que morava. Nesse ínterim, um grupo de pesquisadores provou que o remédio era falso e que aquilo era um bluff. Então foi um horror, porque todos os doentes que estavam bem voltaram a ter AIDS. Ele mesmo teve uma crise e voltou desesperado ao médico. E o médico perguntou se ele tomava os remédios regularmente. Tudo. Mas como voltou isso? A ciência acaba de provar que o remédio é um blefe. Então, é natural que eu estava me enganando a mim mesmo. O médico olhou para ele e percebeu que a sua problemática era infinitamente do pensamento. E disse-lhe: bem, realmente, a dose que você tomou do remédio tinha um caráter especial. O remédio, por se tratar de várias doses até um mês, deve ficar a tantos graus congelado. Somente retirar-se a dose da necessidade. E o seu não teve essa providência. Mas agora eu tenho lá no consultório o remédio sob cuidados especiais. E amanhã nós vamos recomeçar seu tratamento. Ele animou e no dia seguinte começou as injeções. 20 dias depois, teve alta. Ele dizia: eu bem sabia que isso ia salvar a minha vida. Menos de um mês, a Organização de Saúde Americana proibiu o uso do remédio. E os jornais, como sempre, ou os veículos de comunicação, fizeram um alarde. E quando o médico leu, disse: ah, meu Deus, ele vai ter uma recaída. E esperou que ele viesse. Mas ele não veio. Uma semana depois, o médico entrou em contato com a família para saber como ele estava. Ah, o senhor ainda não soube? Ele morreu. Ele leu a notícia que a Associação de Medicina havia tirado o falso poder do remédio, teve uma parada cardíaca e morreu. Placebo. A imaginação. Todos nós, sem exceção, somos parceiros da imaginação. Daí nós temos a vida que optamos, que queremos. É a terceira nobre verdade. Pense
alto. Faça o bem e você viverá melhor. Daí passa para a quarta nobre verdade. Vale a pena não sofrer. E faça tudo no bem, porque não terá causa para gerar o sofrimento. E a doutrina de Buda recebeu esse epíteto para significar o divino, uma das maiores potencialidades. Nós, na língua portuguesa, não teríamos uma palavra para substituir exatamente. É como Mahatma Gandhi, palavra criada por Albert Schweitzer para o grande pacifista. E enquanto Gandhi acreditou também que a paz era possível sem matar, os indianos sobreviveram à grande noite da liberdade, sem derramar uma gota de sangue. Então, eu me permiti fazer uma carta a esse escritor que apresentava a proposta que eu também já me havia feito, de por que os bons sofrem e os maus, naturalmente é uma regra geral, disputam alegria, prazer, são amados, e quanto mais vicioso, cínico, mais aplaudido. Porque há em nosso inconsciente uma válvula que a gente gosta da mentira, a gente gosta de ser iludido. O indivíduo vai para a eleição e diz, eu sou isto, eu sou aquilo. A gente não é, mas eu sou. Mas não, eu vou votar em você, e vota nele. E depois reclama, porque é da nossa Constituição o estado de insatisfação emocional. A gente está sempre reclamando. Quanto é comum dizer assim, ai meu Deus, eu te agradeço todo o bem que me fizeste, mas tem uma porção de coisa ainda para fazer, viu? Não acabou não, ainda temos pedidos para fazer. Então eu fiz uma carta falando sobre a reencarnação. Na sua condição de rabino, de pertencer ao Sinédrio, a alta corte de Israel hoje, ele sofria porque ele se achava um homem bom. Ele nasceu na sociedade rabínica, foi educado, obedecia aos 666 códigos rabínicos, porque o rabinismo tem uma conduta para cada dia do ano. Imagine, Jesus nos deu só uma e nós não conseguimos. Jesus disse, basta amar. Ele tem 600 e ainda se atrapalha um pouco. E ele seguia todas, inclusive manteve a castidade até o matrimônio e mantinha as leis matrimoniais da obra básica. Como é que ele podia ter um filho que sofria de uma das piores doenças do mundo, em Nova York? O filho sofria de progélia. Progélia é uma doença incurável, em que a criança envelhece e nunca chega aos 15 anos. Então, com 2 anos, tem barba, se for menino, fala com o tom próprio dos adultos, passa pelas experiências biológicas de um adulto. Quando tem 10 anos, é um ancião. E quando chega a 11, 12, uma das doenças próprias da velhice mata-o. E então o rabino dizia, não existe Deus. Mas ele é rabino para pregar a presença de Deus. Não existe, porque nós somos tão diferentes. Por exemplo, pela manhã, na minha condição de sacerdote, eu vou fazer o batismo de uma criança que enriqueceu a família de felicidade. Há muita festa, eu participo das festas, e saio dali correndo para ir ao enterro. E às vezes a dor da família é tão grande, que embora eu já tenha ido a milhares de enterros, quase, eu também me comovo. Quando eu vejo o fim, aquele corpo que não se agita, mas ele está igual a como era, porque está diferente agora.
O que é que falta nele? Ele teve uma parada cardíaca. Muito bem. Teve um coágulo cerebral. Por quê? Porque o corpo não é a vida. O corpo é uma vestimenta, que é uma energia, à semelhança da energia mental. Ninguém pode negar a energia mental. Estamos pensando, ouvindo e pensando, que a semelhança da energia mental tem independência, cria, descompõe, faz o que lhe apraz e não pode ser controlado. Já pensaram quando a gente quer controlar um pensamento que se torna uma monoideia, um estado esquizofrênico? O pensamento nos domina, porque ele é de uma fonte diferente da matéria. O cérebro, os neurônios, são o equipamento através do qual essa energia se materializa, como os fios elétricos, a lâmpada, o suporte, a tomada. Mas se não tiver aquela energia que os movimenta, são inúteis. Aí eu fiz a carta para ele falando sobre a imortalidade da alma. E que aqueles que hoje são bons, ontem foram maus. A vida tem essa sucessão de acontecimentos. Se nós, por exemplo, aceitarmos o sofrimento de qualquer natureza como fenômeno natural, a carga emocional de dor desaparece, ou diminui, ou se transmuda em uma outra sensação: ansiedade, indolência, preguiça, queda de atividades intelectuais, porque tudo é regido pelo pensamento. E mandei para ele o livro tibetano dos mortos. O Tibete, como nação, pequena nação e poderosa, foi a primeira nação do teto do céu, porque está numa região chamada teto do céu, para explicar a necessidade da vida. A vida é um sopro, a vida física é um sopro, mas a vida é a tempestade contínua. Todos nós estamos dentro de uma tormenta que sopra suave e achamos que é a calma, ou que sopra desespero e achamos que é o tsunami. Ao comparar e ao confrontar, nosso estado emocional estabelece a paz ou o desespero. Expliquei para ele que a reencarnação é o único modelo para explicar porque pessoas boas estão resgatando o mal que fizeram quando eram más. E pessoas más que ainda não resgataram esse mal, vêm e padecem. Nós tivemos aqui um dos casos que mais me impressionou. Um rapaz, numa cidade nossa, uma cidade muito problemática, ele era todo deformado, a cabeça ficava no chão e o corpo para cima. Deve lembrar-se que a jornalista Ana Lande trouxe e escreveu um livro sobre ele. Ele é de uma inteligência incomum. Quando nasceu aquele monstro, a mãe jogou-o fora pela janela aberta. Mas na cidade, nessa região, exclusivamente nessa região, essa degenerescência é muito comum. Como se tivesse uma maldição. E todos sobrevivem. Nós morremos de gripe. Eles têm uma degenerescência total do sistema nervoso, do sistema ósseo. Vivem, casam, procriam. Mas como? Vida. Vida, dizia Platão, não se define. Vida. Existe. E pronto. E Aristóteles, que eu acho muito bonita a forma, ele diz que tudo aquilo que se move é vida. Você quer saber se é vida? Olha aqui, mas não se move.
é plástico, é mistificação. Mas se começar a mover, é vida. Agora tem que se descobrir qual vida. Mecânica, elétrica, biológica não pode, porque não é constituída de células, células vivas e assim por diante. E mandei-lhe a carta. E esta semana, para minha grande surpresa, ele respondeu, agradecendo, mas dizendo que estava no pior período da vida dele. Porque o filhinho de 8 anos, ele não podia abraçar, era um homem de 60, com todas as características de um homem de 60, até a cárie dentária era de um velho. E ele perguntava, o que é que eu fiz a Deus? Você fez algo, mas o autor é o filhinho que volta agora, incapaz de fazer os males que praticou anteriormente. Eu tive um amigo no Rio Grande do Sul, jovem, que foi um dos jovens que mais me impressionou, porque era de uma família modesta, era espírita, aos 18 anos, era de uma inteligência extraordinária. Formou-se, construiu família, teve 5 filhos. Eu me hospedava com a família. E um dia, ele me disse, Divaldo, eu tive um sonho. Tive um sonho que estava paralítico da perna esquerda. E eu tentava caminhar, mas não sentia a perna. A perna não existia. Eu fiquei impressionadíssimo. Eu também fiquei. Porque eu havia lido um caso em Seleções do The Digest, naquela semana, a respeito dessa paralisia progressiva, também chamada ELA, ou tem outro nome. E a tragédia é cada dia um pouco pior, até a morte. Então, conversei com ele e disse, bom, hoje há recursos fabulosos, confortei-o, mas desse consolo que são só palavras. Passaram os tempos, eu voltei a Novo Hamburgo, e voltei, ele já estava totalmente paralítico. Mal movia os lábios, com muita dificuldade, alimentar-se com o canudo ou fazer a alimentação diferente. E então, nessa noite, eu fui me deitar muito preocupado. Dizia, mas que horrível, um homem com 30 anos, morto. A gente tocava, ele não sentia. Tinha aquele corpo enorme, perfeito, não tinha uma ferida, não tinha uma marca, não tinha nada. Tão real, tão perfeito, tão saudável como antes. E então, para ele falar, era muito difícil, mas eu fui decodificando, conversamos. Eu apliquei um passe e fui deitar. Às certas horas da noite, ele estava desprendido do corpo. Ele, Pedro Reis, estava fora do corpo e foi me visitar no quarto vizinho da sua casa. Eu também estava fora do corpo. E então, quando eu vi andando, eu disse, Pedro, recuperou? Ele disse, não, aqui é o meu corpo espiritual. O paralítico está lá deitado. Eu estou aqui em espírito. E me levou para ver a sua reencarnação passada, que eu não irei contar. Era atribulada, perversa, de uma crueldade que a imaginação da gente não pode conceber. E quando eu acordei, ainda havia aquele severo vingador da humanidade, e na hora do jejum eu fui ao seu quarto conversar com ele, e ele me disse assim, sonhei com você, com muita dificuldade, mal enunciava as sílabas. Ele disse, mas eu sonhei com a sua vida passada, e você não vai ter outra alternativa senão me ouvir. Você sabe que todos nós, a esposa ao lado, os 5 filhos, era tão engraçada a família, que a mãe colocou dos filhos um número, porque eram 5, às vezes ela se atrapalhava. E tinha um que eu gostava muito, porque ele errava meu nome quando pronunciava. E eu ajudava ele a errar mais, porque quando a criança erra, para mim, é uma beleza. Eu tenho o mau hábito de estimular no erro.
Aí depois eu digo, aí eu corrijo. Então eu chamava, ele era 3, o número 3. E estavam todos 5 ali ouvindo. E eu ia narrando suavemente, tentando o terreno e observando. E ele foi empalidecendo, muito pálido. Depois começou a ter um tremor. E eu continuei a contar. Eu digo, Deus é justo. Você vai morrer como eu também vou morrer. E você vai depois agora correr aqui em Novo Hamburgo, aí na quadra e tal. E estará paga a sua dívida. Depois que eu terminei, ele chorou muito, e eu também. E disse por fim, com muita dificuldade, que tudo aquilo era verdade. Ele recordava totalmente daqueles acontecimentos, mas supunha que era a sua imaginação. Ele disse, em pequeno, eu me lembro quando eu entrei a cavalo numa aldeia e incendiei a aldeia. Mas na minha mente infantil, eu fui colocando a dor durante a vida inteira. Eu ia sonhando mais. E o momento em que eu ia reencarnar, o espírito guia me perguntou, como é que você quer pagar? Pagar de uma vez, expiação ou etapas? Tem uma etapa, morre cedo. Tem uma doença dolorosa, morre. E eu, com muito sacrifício, disse de uma vez. De uma vez. Era o que eu desejava saber sobre a resignação dele, porque nunca se queixou. Como ele era um excelente contabilista, no começo da doença, ele dava muitas aulas em Porto Alegre, alunos vinham para ele completar as aulas. Era um gênio impressionante. Ele desencarnou. E a esposa, também o espírito de Skol, 5 filhos. Ela reuniu a família e disse, agora eu vou ser Pedro e fulana. E quem não obedecer vai ter que pagar caro, porque eu vou ser 2. Tem dia que eu estarei mansinha, mas tem dia que eu vou ser uma fera. Hoje, todos os 5 filhos hoje estão casados. E que mais? Ele passou a ser o guia espiritual da sua família. Porque no grupo que frequenta, ele incorpora, ele manifesta através do próprio filho, o filho mais novo. Esse menino deve estar agora com 16 anos. Aos 13 anos, ele desmaiou. A sinal da refeição, ele desmaiou. Correram, ajudaram, ficou muito pálido. E quando colocaram no divã, ele começou a falar. Não, fiquem tranquilos, é a primeira vez, eu sou Pedrinho. Pode-se imaginar a emoção de todos. E todos aceitaram, acreditam, as mudanças de voz e temperamento. E eu senti uma alegria tão grande, até hoje. Ele é esse anjo bom das pessoas da região de Novo Hamburgo, ali do exterior de Porto Alegre. Daí a reencarnação é a autora de tudo aquilo que nos acontece. Então eu tenho encontrado pessoas que são médiums e me dizem assim, eu não gosto de ser médium. Eu também não gosto, mas como não tem jeito, eu prefiro estar a favor do que contra. Viver ajudando os outros. Eu digo, mas você está aborrecido porque está ajudando? Eu digo, se prepare porque você não vai pagar um pouquinho. Hoje Deus deu um instrumento fantástico. A pessoa chega chorando, desesperada, você anima, levanta o ânimo, salva do suicídio, está achando ruim? Que cara ordinário você é. Quer dizer que você atende a mediunidade porque há um fator da mediunidade que obriga a gente a proceder bem. Sabe o que é? A obsessão. Queira ou não queira, os espíritos manifestam. Porque é uma energia que nós temos na glândula pineal, nas glândulas endócrinas, no sistema nervoso central, em todo o equipamento eletrônico, regido pela consciência. A consciência não pertence a esse equipamento. Esse equipamento é regido
pela consciência que se desloca. Digamos, o psiquismo. Digamos, o quê? O quê? Que cada qual pode dar o nome que quiser, não importa. Mas que nós somos de natureza eterna. Eterna não. Corrigiu. Perpétua. Eterno é o que não teve princípio nem tem fim. E nós tivemos um princípio. Nós nascemos. Nós fomos criados. Princípios. Deus não. Deus é eterno. Às vezes, eu vou abordando essas questões da teologia espírita, e quando eu digo, não, Deus não foi criado. Eu digo, e como é que ele foi? Porque são coisas muito complexas. Ele de repente apareceu, então antes dele aparecer não tinha Deus? Aí eu digo assim, bem baixinho, cala-te, consciência perversa. Ele sempre existiu. Agora que pena que eu cheguei bem tarde. Eu já cheguei quando o povo estava pagando. Não, passei pelas imensas manifestações da vida, pela moneda, pelas primeiras partículas da intimidade das águas, depois da formação vegetal, os musgos, toda a flora, depois os peixes, os batráquios, e aí vou, quando eu chego a deixar de ser peixe e me torno um batráquio, detesto jacaré, então eu não fui jacaré. Acho horrível aquele bicho, terrível. E ainda mais quem gosta de jacaré, eu detesto mais do que o jacaré. E agradeço a Deus que o jacaré ainda achou quem goste dele. Isto é, nós obedecemos uma escala. E hoje, eu sou melhor do que ontem. Sem nenhum pudor, sem nenhuma presunção. Porque eu guardava mágoa. Bastava a pessoa me olhar zarolho, eu já dizia que perca os dois olhos. Agora não. A pessoa me olha mal e diz assim, tenho que conquistar. E quando menos espero, estou conversando com a pessoa. E a pessoa é um coração formidável. Eu é que não era bom. Fui passando pelas várias etapas. Trabalhei numa repartição pública há 35 anos. 35 anos numa repartição pública. Quem quiser ir para o céu, passando antes pelo inferno, repartição pública. É um lugar delicioso. É uma maravilha. Eu orava, porque eu trabalhava exatamente em pensões. As pessoas que morriam deixavam para a família a sua pensão. Mas a pensão era e é, como dizia Chico Anísio, desse tamanho. E chegava aquela senhora, vários filhos, e ele deixou, por exemplo, R$30 por mês. E eu tinha que dizer, né? Porque veio da matriz. Eu dizia assim, o seu processo ainda está em debates, a senhora sabe como é. Ela dizia, não senhor, não sei. Aí eu tinha que explicar. E quando eu falava, no caso, R$30 mil ou R$30, a pessoa dizia, você está brincando. Outros pagaram X cotas mensais. Eu tenho um amigo que dizia, eu pago 10. Quando se aposentou, recebeu metade de uma. Nunca vi tanta justiça. É impressionante. Eu pagava 4. Quando me aposentei, eu não digo a ninguém porque eu tenho vergonha. Eu minto. Quando vai de volta, quando você ganha, diga que uns 8, 10, 12. Porque eu tenho vergonha de dizer. A pessoa vai dizer, e você sobrevive? Eu digo, meu filho, na mansão do caminho, todos comemos. Eu também sou órfão de pai e de mãe. Ai, meu alimento. A lei de justiça. A lei de bondade divina. Porque como já passou, como eu melhorei. Eu fui trabalhar nessa repartição, a golpe do destino. Incrível. Fiz um concurso. Naquele tempo havia uma organização chamada DASP. Era uma tragédia. Todo mundo era reprovado, menos quem tinha parentes no governo. Era uma coincidência. Todo mundo que tinha deputado, ninguém perdia. E eu não tinha nada, nem ajudante de vereador. Então, no dia que eu fui fazer o concurso, eu já era funcionário. Eu aí orei e pedi a Joana de Anjos, minha irmã, me ajude, eu preciso desse emprego. Eu preciso, eu tinha 18 anos. Ela me apareceu, olhou a sala e disse assim, todos eles precisam, não é, Divaldo? Não é você só. Eu digo, mas a senhora pode ajudar a todos. Se eu ajudar a todos, não vai ter vaga quando você passar. Então, tem que eliminar o... Eu disse,
mas o que o senhor puder fazer, qualquer esmola seja. Meus irmãos, aí veio a prova de português. As pessoas pareciam que a gente ia roubar, ficavam se olhando, eu fiquei parecendo um filme de cowboy. A primeira questão de português: conjugar o imperativo do verbo moscar-se. Eu disse, o que é isso? Eu nunca soube que mosca teve verbo. Meus amigos, fiz logo o que eu sabia, preenchi e foi deixando a mosca para lá. No fim, eu voltei. Eu não tinha certeza, não escrevi. Não tirei o primeiro lugar por isso, por causa de uma mosca. Mas ela me paga. Quando cheguei em casa, fui procurar no dicionário. Não tinha aquele dicionáriozinho, Deus me acuda. Até que eu comprei um dia um dicionário. Aí eu li no dicionário, tinha lá, moscar-se. Quem tiver interesse, faça como eu e hoje olha. Aí passei. O gerente deu para mim, Divaldo, você passou. Você vai ficar no seu lugar e eu já vou lhe promover. É ou não é sorte? Noutra encarnação, eu devo ter sido um padre, uma coisa assim, que negociava uma coisa boa com Deus, e ele ajudou. Também nunca mais fui promovido. 35 anos. Fui. Antes de sair, me promoveram por antiguidade. E então, eu entrei como auxiliar de escritório, saí como chefe de seção. Mas aumentou também, R$200. Mas então, a reencarnação foi moldando o meu temperamento. Eu desejava uma coisa, aquilo não acontecia, never. Não desejava, acontecia. Encontrei inimigos, porque eu sou de temperamento jovial, alegre com a vida. Eu encontrei cada inimigo. Um dia uma pessoa me disse, eu não gosto de você. E não sei porquê. Eu digo, eu também não sei. Então vou ficar de mal ou de bem, como você quiser. Ficou de bem até hoje, mas é um bem que a gente não confia muito. Daí a reencarnação, a lógica. Quando eu compreendi que eu cometi determinados equívocos na vida espiritual, que eu poderia ter agido diferente. Quando eu conheci determinados espíritos, amigos uns, adversários outros. Eu conheci um espírito quando eu tinha 4 anos. Ele me apareceu. E durante 40 anos, ele me aparecia. Até o dia que ele ficou meu amigo. E ele era um orador clássico da igreja. Depois que ele fez a reviravolta, ficou meu amigo, aos 10 anos, mais ou menos, ele passou a me inspirar. E às vezes eu estou fazendo um tema que não é do meu conjunto de opiniões, eu penso diferente, porque às vezes eles sugerem e eu penso diferente. E então eu olho para o espírito e digo assim, olha lá, você está me inspirando, hein? Não vá me dar uma derrubada, inspirar errado, para eu apresentar uma tese negativa. Eu disse, não posso, porque o bem não deixa a pessoa dedicada ao bem tropeçar no mal. O mal é caracterizado pelas suas baixas vibrações e sintoniza com quem tem baixas vibrações. Daí, por que pessoas boas, nós, muitos de nós, não somos maus, procedemos bem, cumprimos deveres e nada dá certo? É resgate. Tenhamos paciência. Quando Chico Xavier foi visitar José Arigó, aquele médium que realizava curas com um canivete e uma lata de goiabada, onde ele botava os instrumentos, todos enferrujados, tirava a córnea, ou melhor, fazia cirurgia de córnea em 10 segundos, de costas. A filha de Juscelino Kubitschek estava com um tumor no cotovelo. E era praticamente inoperável, porque podia mexer com alguns nervos. E mandaram que ela fosse a Arigó. A Arigó operou-a de costas e deu material para passar pelo Instituto de Análise e constatar que a natureza é cancerígena. Ela está viva até hoje. Quando ele foi preso, Juscelino, presidente da República, mandou libertá-lo, porque ele era portador de fenômenos notáveis. Eu fui visitá-lo. E eu estava lá, e ele operando um, operando o outro, me perguntou assim, Divaldo, o que é que você quer que eu lhe opere? Eu digo, nada.
Tem um corpo de ferro, não precisa nada. Chico Xavier ele tinha um olho doente durante 60 anos. 60 anos ele usava colírios. E quando o Arigó disse, Chico, eu posso operar você agora e você vai ficar bom. Chico disse, não, meu filho, não quero não. Isso é um resgate, ainda não acabou. Quando acabar, eu fico bom. Porque você me opera, eu fico bom. Mas como ainda estou devendo, vem outro problema, e eu não quero problema novo, eu não quero. É melhor ficar com o que eu já estou. Então é uma lógica. E para que isso se torne realidade, amemos. Consideremos a Terra a escola bendita da nossa evolução, aonde nós desenvolvemos sentimentos de beleza ímpar. Eu aprendi com esses espíritos e com Chico Xavier a valorizar e a amar coisas tão originais que eu nunca pensei que aceitaria em minha mente como realidade divina e como necessária. Pois é, adaptei a mente e aceito hoje tudo que a lei de Deus estabeleceu. Assim, portanto, neste mês do Natal, que nós nos predisponhamos a deixar que Jesus nasça em nosso coração. Se ele já nasceu, demos-lhe vitalidade. Se ele é ativo, aumentemos o nosso percurso de bondade. Mas se ele ainda não nasceu, abramos as portas da fraternidade, pelo menos, para que vibre dentro de nós a paz e a alegria de viver. Vamos orar.